Para dar andamento do nosso encontro de hoje, eu quero chamar aqui agora no palco Giancarlo Trentini. Bom dia, Giancarlo. Bom dia, Wagner, tudo bem? Que honra estar aqui com Excelente. vocês, viu? Maravilha. Legal. Bom, queria Maravilha. primeiro agradecer, né, e dizer que eu tenho uma missão bem interessante aqui hoje com vocês, né, Wagner? Depois do guru aí que vocês tiveram, César, né, falando sobre, com muita propriedade sobre AI, eu acho que eu tenho um desafio bom aqui para poder tentar mostrar para o público como é que a gente pode colocar isso na prática, né, com algum case aí que a gente possa explorar em conjunto. Não, maravilha. Antes de começar, Giancarlo, eu queria deixar aberto aqui para você falar para a gente quem é o Giancarlo Trentini. Tá legal, tá legal. Bom, vamos lá. Eu não sei se o público já está vendo a minha tela, Wagner, ou se você vai liberar alguma coisa aqui, mas assim, a ideia é a gente falar um pouquinho hoje sobre nós, né? Então, eu queria desejar aí a todos que sejam muito bem-vindos a esse webinar. Espero que a gente possa ter um momento aí em conjunto para poder trocar alguma informação a respeito de cases de sucesso com emprego de RPA, né? Então, bom, eu sou Giancarlo, eu sou sócio e sou cofundador da plataforma Pressplay, né? Também sou diretor comercial aqui na ITS Soluções. E a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo e tem muito de um background, né, de vivência minha a respeito de gestão de equipe, serviços de TI que eu tenho feito ao longo da minha carreira, desenvolvimento de negócios, né, eu tive a oportunidade de criar algumas startups no setor de educação, mobilidade e agora automação, né. Também faço desenvolvimento de produtos aqui dentro da ITS, eu faço mapeamento dos processos para poder tentar entender a aplicabilidade dos produtos que a gente desenvolve para o público em geral, né, e tenho aí algumas certificações no meu background também. Não sei se isso dá uma resumida aí, Wagner, naquilo que você estava esperando. Dá sim, é isso aí. Maravilha, Giancarlo. O palco é todo seu, tá? No final eu volto aqui com as perguntas dos participantes. Combinado? Tá legal, então vamos lá. Bom, pessoal, a ideia, né, a gente aqui na ITS, a gente é uma empresa que tem um portfólio bastante grande na parte de tecnologia, né? A gente tem alguns produtos próprios nossos, né? Um deles é o Pressplay, que é uma plataforma de automação nossa, né? A gente tem fábrica de software e mais recentemente, né, cerca de 3, 4 meses atrás, no final do ano passado, né, a gente adquiriu uma empresa chamada OptDriven, né, uma empresa focada em desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial, tá? E a gente está tentando agregar isso tudo, né? Então, a parte de automação com RPA e também a parte de inteligência artificial para poder prover aí para os nossos clientes, né, soluções que possam ajudá-los nos desafios do dia a dia, né? A gente faz toda a parte de serviços, de outsourcing, a gente tem uma ampla carteira de clientes também, né? E acho que o grande foco, ou o grande diferencial nosso, talvez seja o nosso time aqui de colaboradores, né? Hoje somos em cerca de 110 e a grande maioria deles são especialistas aí nas suas áreas, né? O que nos diferencia um pouco aí em relação ao mercado, né? A ideia hoje é falar um pouquinho sobre automação baseada na plataforma de orquestração Pressplay, tá? Então, eu só vou dar um breve descritivo a respeito do que é o Pressplay, né? O que a gente faz, tá? O Pressplay é uma suíte de automação, né? A gente tem aplicação de automação para segurança da informação, tá? Então, a gente criou aí módulos para poder fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de aplicação. A gente também tem autoatendimento, então aproveitando toda essa onda, né, de automação baseada em chatbots, né, então a gente também criou o nosso, e a ideia é tentar diminuir o uso de seres humanos, né, através do uso de automação para poder atender a demandas. E também orquestração de RPAs, né, dentro do Pressplay também é um módulo que nós temos, tá? A parte de segurança da informação, a gente faz todo um processo de automação, de aplicação de patch de segurança para sistemas operacionais,
Hoje temos cases muito relevantes, né? O Pressplay hoje, um único cliente, tem os seus agentes espalhados em 33 mil estações de um único cliente, mais de 2.000 servidores, e a gente faz todo o processo de automação para aplicação de patches, né, onde a gente tentou fazer com que um processo, seguindo as melhores práticas de mercado, né, pudesse ser totalmente automatizado. Então, dentro das nossas estatísticas, hoje a gente consome algo em torno de 4 minutos homem-mês por servidor, né, para poder fazer esse processo. Então, algo que a gente utilizava horas, né, para poder fazer esse trabalho, agora a gente diminuiu para poucos minutos, né? Então, isso ajuda as empresas a ficarem em compliance com suas regras de segurança, usando as melhores práticas e tendo uma segurança nesse processo, né, para conseguir ter esses ganhos, esses benefícios, tá? Pressplay também tem toda a parte de gestão de autoatendimento, então a ideia é atender solicitações de pessoas, né? Então a gente aplica hoje o Pressplay tanto para as áreas de tecnologia, que são, né, grandes consumidores dessa automação, mas também para áreas de operações, né? Então a ideia é conseguir, através das nossas consoles, né? Então as nossas consoles que podem ser via web, né, um site web padrão, podem ser via mobile, né, um app, ou podem ser via chatbot, conseguir atender essas demandas. Então a gente cria todo um modelo de processo, né? A gente consegue segmentar quem pode pedir o quê, né? E a gente consegue aplicar segurança dentro desse processo também, através de workflows, através de ferramentas de multifator de autenticação. Então a gente conseguiu inserir, por exemplo, até reconhecimento facial, né? Até para poder prevenir e criar uma certa lisura nesse processo, para poder garantir que as pessoas que estão ali solicitando alguma coisa, elas têm o direito de solicitar. Então a gente precisa fazer o contraponto e entender se elas são quem realmente estão dizendo ser, né? Então a gente criou segurança nesse processo. E por trás a gente faz integração com vários outros sistemas, quaisquer sistemas, né, para poder atender essas demandas desses usuários, tá? Então a gente tem tido também muito sucesso com este módulo, né, e ele tem reduzido aí bastante, né, custo, né, bastante hora homem para poder fazer esses atendimentos, tá? Então isso tem sido muito legal também, tá? E o terceiro módulo, que é o que a gente vai explorar aqui hoje, né, é o nosso módulo de orquestração de RPAs, né? A gente chama ele de painel de operações, tá? E a ideia é fazer automações de processos completos, né? Então a gente criou formas de agrupar todas as ações que uma automação pode executar para essas operações, e a gente cria uma espécie de container, né? Esses containers rodam ações de forma sequencial, se for necessário, de forma condicional, né? Quando a gente tem um resultado de uma ação, a gente pode tomar um caminho diferente dependendo desse resultado, né? E também de forma parametrizada, onde a gente espera que o usuário nos dê um parâmetro e a gente consiga fazer a execução desse trabalho a partir deste parâmetro que a gente coletou desses usuários, tá? Então, hoje são muitas os clientes que estão utilizando as nossas plataformas, né? Então, a gente tem clientes relevantes aí no mercado, marcas conhecidas, né, que conseguem fazer esse trabalho junto conosco e têm tido aí os seus resultados atendidos, tá? Muito bem, eu quis dar só uma introdução sobre o que a gente quer falar, né, mas a ideia é que a gente consiga mostrar para vocês cases práticos de aplicação de automação de RPAs, né, para poder gerar insights de uma certa maneira e entender e vocês poderem entender a aplicabilidade, né? Então, a ideia é pegar um case nosso aqui e poder explorar ele junto com vocês para que a gente possa ajudá-los a gerar esses insights e vocês entenderem possibilidades de aplicação de automação nos seus diversos desafios que vocês tenham nas suas empresas, tá? Então vamos lá. A gente trouxe aqui para vocês hoje um case jurídico, né? Então, assim, eu infelizmente, Wagner, não tive autorização para poder divulgar o nome do escritório, tá? Então eu peço desculpas em relação a esse ponto, mas a ideia acho que aqui não é explorar de fato
né, a marca em si, mas sim a aplicabilidade de automação para um cenário jurídico, né, que eu acho que tem um grande potencial aí para poder ser atendido por automação e ser atendido também por IA, né? Então a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre o que, que era essa problemática, né? O que, que esse escritório tinha de desafio, né? E o que, que a gente fez para poder solucionar isso, tá? Então, assim, só para vocês terem ideia, né? Então, assim, um escritório jurídico, para poder fazer, angariar clientes, para poder entender empresas que têm algum tipo de processo, alguma coisa nesse sentido, eles têm algumas ferramentas, que são ferramentas públicas, né, que podem ser utilizadas para poder fazer a identificação de empresas que necessitem serviços jurídicos, né. Só que o que acontece? Qual que é a problemática disso? Para poder fazer isso com seres humanos, isso requer o consumo de muitas horas, porque a gente está falando de quantidades gigantescas de informações, né, que precisam ser coletadas nos sites dos tribunais regionais, onde esses processos estão publicados. É necessário que se faça uma leitura disso tudo, né? Então, entender do que se trata cada um desses processos, entender se esses processos são processos que geram interesse para o escritório, para que ele possa, né, se manifestar no sentido de tentar ajudar essas empresas que estão sendo processadas, né? Então, isso é um modo operacional muito pesado, vamos dizer assim, porque cada um dos diários oficiais que são publicados, eles têm centenas de linhas, não, milhares de linhas, perdão, né, centenas de páginas, tá? Que precisam ser lidas por seres humanos que entendam daquilo que a gente está falando, ou seja, em geral são utilizados advogados, né, que têm um custo significativo para dentro dessa estrutura, e essas pessoas começam a fazer as suas leituras, né? Então, um trabalho operacional que se começa pela manhã, logo que é no momento em que as pessoas chegam, e eles saem lendo isso, tentando entender ali as possibilidades de terem empresas que estão sendo processadas que poderiam se interessar pelos seus serviços, né? Então, isso é um trabalho muito moroso, tá? Um trabalho muito moroso e que é de difícil controle, né? Porque todos os dias saem centenas de processos novos, todos os dias esses processos são publicados ali naqueles diários oficiais e eles precisam ser, de uma certa maneira, identificados. E essas empresas precisam ser abordadas para elas saberem, né, se elas querem ou não aceitar o serviço jurídico, por exemplo. Então, a dificuldade está justamente nessa quantidade de informações. Hoje a gente está falando de 24 tribunais regionais do trabalho, que é o foco desse escritório, né? Espalhados em todo o Brasil, cada um deles divulgam, né, os processos que estão nessas comarcas, nesses tribunais, e a partir dali os escritórios podem identificar ali as suas possibilidades, tá? Legal. Então, colocada essa problemática, o que, que a gente pensou em fazer, né? Então, assim, os objetivos deles eram que a gente pudesse ter um aumento de eficácia, um aumento de eficiência operacional para poder atender essa necessidade, né? Então, nós precisaríamos colocar robôs que pudessem fazer a coleta das informações, né? Pudessem fazer a leitura, para que a gente conseguisse ter uma identificação dos processos em potencial de uma forma muito rápida, né? Porque todos os dias às 5 horas da manhã são publicados esses diários oficiais, né? E a ideia é que a gente consiga agora chegar na frente, né, e poder se apresentar como um possível serviço jurídico que possa atender às necessidades. Legal, eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer isso com pessoas, né? Só que eu teria que colocar muita gente. E colocar muita gente significa aumentar significativamente o custo, né? E se eu conseguir fazer o maior número de abordagens possíveis, tá? Eu tenho uma possibilidade de aumento de receita, né? Trazer mais trabalho para dentro desse escritório, tá? Então, esses eram os objetivos que o escritório tinha, né, a partir do momento que nos procurou para poder tentar desenvolver uma solução nesse sentido, tá?
Muito bem. E o que nós fizemos para poder fazer essa automação? Então, o primeiro passo, gente, né, para poder fazer qualquer automação, para poder fazer um emprego de inteligência artificial, ou qualquer coisa que seja, é possível, é necessário que se entenda muito bem, né, daquele processo operacional que a gente está falando. Então, a ideia é, e muitas vezes esse é um trabalho um pouco complicado, né, porque assim, você precisa, de uma certa maneira, extrair aquilo que está na cabeça daquele ser humano que está executando aquele processo operacional para poder criar soluções de automação, tá? Então, nós sentamos junto com essas pessoas que estavam trabalhando ali no dia a dia, né? Procuramos entender como é que elas estavam raciocinando para poder, né, aplicar ali os seus critérios de escolha, por exemplo, né, para que a gente pudesse identificar processos que pudesse interessar ao escritório, e aí, a partir daí, fazer a construção dessas RPAs, né? Então, esse é um trabalho que demanda aí muita eh, dedicação, né, para a gente poder conseguir fazer isso, né? Mas o resultado acaba sendo muito bom, tá? Então, uma vez que você cria essas RPAs, ou você cria esse conjunto de RPAs que vão trabalhar ali para poder fazer essa identificação desses dessas informações, né? Então, assim, as RPAs elas vão fazer o download, vão se logar primeiramente lá no site, vão fazer o download desses PDFs, a gente vai passar eh, OCR para poder fazer a identificação, né, dos textos que estão ali. Depois vão fazer uma aplicação de IA para poder fazer o entendimento, né, dos processos e saber se eles estão compatíveis com os critérios de escolha que foram definidos pelo escritório. Então, todo esse trabalho ele é feito, mas só que não significa que ele vai ser preciso já logo na sua primeira versão. Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma rodar a RPA em paralelo ao processo operacional, né, de forma humana ali, né, que está sendo feito por pessoas, para poder entender se o resultado está acontecendo eh, da mesma forma, ou seja, se o resultado da automação ele também está seguindo, está sendo igual ao resultado do que um ser humano está fazendo, né? Muito bem. A partir do momento que a gente começa a fazer isso, né, a gente tem uma validação daquele processo. E só aí que eu vou começar a usar a orquestração de fato, tá? Então, a plataforma nossa é uma plataforma SaaS, né? Ela fica na nuvem. A gente demanda apenas um host, que a gente chama, dentro do ambiente do cliente, para poder fazer a integração e fazer a orquestração das RPAs que estão rodando ali. E isso acaba sendo um ponto importante ou interessante, porque a gente não leva a informação desse cliente para fora do seu ambiente né, do seu domínio ali de informações, tá? Então isso acaba gerando também segurança dentro desse processo. Feito isso, aí sim a gente começa a colocar, né, a orquestração para ela acontecer da forma como a gente idealizou, que pode ser sequencial, condicional e etc., né, para que ela comece a gerar os resultados que são idealizados eh, pelos nossos clientes, tá? Muito bem. Essa essa plataforma, ela vai fazer com que a gente tenha uma integração com vários sistemas que estão envolvidos dentro desse processo operacional que a gente está falando, né. Então, assim, eu preciso me logar em todos os sites do TRT que foram escolhidos por esse escritório, né, lembrando que eles têm atuação, no sul, sudeste, né, e alguns estados do Nordeste, tá? Então, assim, são as praças que eles escolheram para poder trabalhar em função da logística, em função da sua presença e etc, tá? Legal. Uma vez que eu faça a integração com esses sites externos, eu começo a fazer eu começo a trazer essas informações, esses diários oficiais que são PDFs, para dentro da base, de uma base local que fica dentro do escritório, né, para eu poder fazer a extração dos dados, né, utilizando OCR, né, o reconhecimento de caracteres óticos, né. Depois, pegando as informações que me interessam a partir de uma leitura, a partir do emprego de IA para poder fazer o entendimento da natureza desses processos e aí começar a coletar esses dados, né, esses metadados que vão popular essa base local, tá?
e depois fazendo uma integração com outros sistemas internos do escritório para poder dar continuidade no processo. Então, lá, por exemplo, eles usam um discador, né, para poder facilitar o processo de entrar em contato. Eles usam ferramentas como o Brevo, como o Apollo, para poder fazer a identificação, né, das empresas, os seus telefones, né, os seus pontos de contato e etc. E também gerar uma informação ali resumida para que a pessoa que vai fazer a abordagem comercial, né, e eles têm uma preocupação muito grande em fazer essa abordagem comercial de uma forma muito humanizada, então não se trata de um robô discando, não. Se trata apenas de uma facilidade de contato, mas quem faz o contato é um ser humano para poder falar a respeito daquele processo, para poder fazer isso de uma forma muito mais suave, de tal maneira que a pessoa que está fazendo a interlocução consiga entender do que se trata e consiga ver valor no trabalho que está sendo feito pelo escritório, tá? Então, a IA, na verdade, ela acaba ajudando bastante na leitura desses dados para a gente poder entender do que se trata, o que, que são, o que, que a parte reclamante está pleiteando, né? Quais são os pontos-chave ali que precisam ser identificados para a gente poder fazer a abordagem e o cliente se identificar a partir do momento que recebe essa ligação, né? Que a gente sabe do que a gente está falando, por exemplo. Então, eu preciso dar esse resumo para essa pessoa que vai fazer essa abordagem comercial, tá bom? Muito bem. O processo automatizado, então, a gente segmentou ele em algumas etapas, tá? Então, a ideia aqui é que a gente que a gente criou uma rotina agendada que roda todos os dias às 5 horas da manhã, tá? Então, são robôs que vão fazer os logins em todos os sites de TRT escolhidos pelo escritório, né? Esses robôs, eles precisam fazer a inserção de usuários e senhas que são cadastrados ali para poder fazer o login nesses sites, né? A partir daí, existe toda uma navegação e cada um dos sites tem navegações distintas, tá? Então a gente vai fazer as navegações. A gente vai identificar esses PDFs, que são os diários oficiais que estão lá armazenados, né? A gente vai fazer o download desses PDFs para dentro da base local do cliente e a partir dali a gente começa a fazer a estratificação das informações. Então a gente faz a leitura de todas essas páginas, a gente aplica os critérios que foram definidos para poder fazer as coletas das informações desejadas, né? Extraímos essas informações, colocamos elas de forma estruturada dentro de uma base intermediária que nós chamamos, para que eu consiga fazer o controle de produtividade, isso é muito importante, tá? Então, assim, por exemplo, né, se eu fiz a identificação de um processo num dia, né, e eu consegui fazer o contato com essa pessoa e essa pessoa contratou os meus serviços naquele dia em que eu fiz esse contato. Então, não existe o porquê eu fazer um novo contato amanhã, né? Então eu preciso ter controles ali que nos deem informações para que a automação não rode novamente sobre aquele processo, por exemplo, tá? Então a gente faz essas inserções, essas informações nessas bases, né? E aí, a partir destas bases, a gente começa a fazer os trabalhos internos que ajudam no processo operacional que foi idealizado. Então, eu vou lá na ferramenta, né, que eles têm para poder fazer a identificação, por exemplo, de quem são as empresas, né, quais são os números de telefone dessas empresas, onde elas ficam localizadas, né, qual que é a linha de atuação dessas empresas que estão sofrendo esses processos, para que a pessoa que vai fazer a abordagem ela tenha a maior quantidade de informações possível, né, para poder fazer esse trabalho. Então, há um processo de integração, né? Eu tenho que colocar esses processos desculpa, essas informações dessas empresas, né, em sistemas que vão fazer a ligação telefônica, né? Então, a ideia é que as pessoas que vão fazer essa abordagem não percam tempo com isso, tá? Então, a gente faz essa integração a partir da coleta das informações de dados que foram coletadas dos sistemas que fazem toda essa parte de coleta de informações, né? E eu tenho que apresentar um relatório de produtividade, ou seja, quantos
quantos processos eu consegui identificar, desses processos, quantos eu consegui fazer o contato direto com essas empresas, quantas tiveram sucesso, né? Enfim, eu consigo demonstrar para a empresa o ganho de produtividade que a gente está gerando em função da automação empregada, em função daquilo que nós estamos se propondo a fazer de forma automatizada. Tá bom? Então, a ideia é que agora, né, ao invés da gente usar pessoas para poder fazer esse trabalho, eu consigo fazer isso tudo com robôs. Aquilo que uma pessoa fazia, eu com um único robô eu consigo fazer infinitas, a quantidade de forma infinitamente maior do que aquela pessoa conseguiria fazer, né? E além disso, eu consigo aplicar todas as regras, todos os critérios, todas as regras de negócio que foram definidas em todas as informações que são processadas, de tal maneira que eu não tenha erros, né? Eu consigo executar exatamente aquilo que foi idealizado é, por aquele processo que nós criamos. Tá? Então, o ganho de produtividade aqui passa a ser muito grande, né? E a gente consegue fazer muito mais do que aquele time que a gente tinha lá dentro conseguia até então, tá bom? Muito bem. Então, eu acabei até me adiantando em relação a esses benefícios, né? Porque assim, a gente teve um ganho de velocidade extremo, né? Então, imagine o seguinte: todos os dias, a partir das 9 horas, a horário que as pessoas entram no escritório para começar a trabalhar, elas vão começar a fazer esse trabalho. Tá? Então, assim, elas vão lá, fazem o download, começam a leitura, né, dos diários oficiais, né, de todos os dias. Legal. Quanto tempo um ser humano precisa para poder fazer a leitura disso? Né? Então, é um tempo considerável, mesmo com olhos treinados, mesmo usando ali leitura dinâmica. Né? Então, agora, o que eu consigo fazer, na verdade, é fazer isso de forma simultânea. Então, todos os processos que eu fiz, todos os diários oficiais que eu fiz o download, eu consigo fazer a identificação disso em questão de minutos. Tá? Então, isso significa o seguinte: se eu começo essa rotina agendada a partir das 5 horas da manhã, com muita certeza, até as 9 horas da manhã eu já tenho isso tudo processado e eu já consigo gerar essas informações para as pessoas que fazem as abordagens, né, comerciais para poder tentar é, vender esses serviços jurídicos para essas empresas que estão tendo esses problemas, né? A mitigação de erros acontece de uma forma muito grande, ou seja, né, assim, eu não tenho erros porque a gente tem uma programação sendo feita dentro dessas RPAs que elas conseguem ali extrair todas as informações que a gente definiu como necessárias, né? Então, isso faz com que a, a gente consiga ter uma produtividade muito grande, ou seja, eu não vou passar por nenhum processo sem que eu identifique ali os critérios que eu defini como importantes para poder fazer a extração das informações que eu gostaria de fazer. Então, isso faz com que a gente tenha erro praticamente zero, né? E além disso, né, quais são as calibrações que um processo desse acaba gerando como necessidade, né? Talvez eu tenha que fazer só um ajuste ali na forma como as informações que são extraídas são resumidas, né? Para quem vai fazer a abordagem, talvez só apenas isso, né? Então, tirando isso, todos os outros critérios eles são aplicados de uma forma bastante precisa, né? E gerando bastante acuracidade, tá? A partir do momento que eu tenho vários processos sendo identificados, a ampliação de abordagem desse escritório passa a ser gigantesca, né? Porque assim, antes eu tinha duas pessoas fazendo esse trabalho, e eles tinham lá suas limitações, né? Eles tinham ali a sua capacidade humana de fazer aquilo, né, de forma limitada, e agora eu tenho condições de fazer os 24 TRTs, né, antes das 9 horas da manhã. Então eu acabo tendo um outro problema, na verdade, né, que é o problema de capacitar o escritório para poder dar conta da demanda que a gente vai gerar. Então isso um problema bom no final das contas, né? Porque isso acaba fazendo com que a gente tenha uma ampliação enorme, né?
das possibilidades de receita, das possibilidades de ampliação de atuação desse escritório em diversas empresas, tá? E agora, assim, antes a gente empregava 2 pessoas, tá? Então agora a gente praticamente não precisa dessas pessoas para poder fazer esse trabalho, né? A gente tem sim, mantivemos uma, tá? Para poder fazer esse trabalho por uma questão de preciosismo, mas na real não é necessário, tá? Então a gente consegue fazer uma diminuição de custo muito significativa, né? E a gente consegue fazer com que a produtividade seja aumentada de uma forma muito expressiva, tá? Então, assim, mais à frente eu vou até falar um pouquinho sobre o retorno desse investimento, mas eu acho que é visível para todos vocês o quanto a automação em si consegue gerar de benefícios, né, quando a gente substitui mão de obra humana por mão de obra, né? Mão de obra não, né? Mas por automação sendo executada por robôs, tá? Então isso acaba gerando eh, realmente benefícios muito significativos, né? E qual tem sido a dificuldade que eu tenho visto, né, quando a gente aborda um cliente, né? Eu acho que ainda existe uma falta de maturidade sobre quais são as possibilidades de automação que podem existir, né? Então a ideia minha aqui, na verdade, trazendo esse case, é poder gerar alguns insights, né? Porque de fato a gente pode fazer a substituição de trabalhos humanos, né, por trabalhos executados por automação de uma forma muito grande, né? Então a ideia aqui é que vocês vejam uma aplicação disso para um setor jurídico, né, que eu acho que tem muito potencial para crescer ao longo dos anos, tá? Então, assim, o que que eu diria, né? Então, assim, na hora de contratar uma plataforma de automação, né? Quais são os pontos que talvez sejam relevantes e que talvez todos nós devêssemos prestar atenção na hora de fazer a escolha da plataforma, né? E como a gente justificar esses investimentos, como justificar, né, esses custos para dentro da companhia, de tal maneira que isso gere retorno sobre esse investimento, tá? Então, o que eu tenho visto, né, é que é cada vez mais necessário buscar plataformas, ferramentas, soluções que tenham licenciamento, formato de licenciamento que seja flexível. O que que eu quero dizer com isso, tá, pessoal? Imagina o seguinte: não faz sentido a gente contratar uma ferramenta, pagar uma licença, né, ali relativamente com valores relativamente altos, se eu não tenho uma redução de custo significativa que justifique o pagamento desse licenciamento, tá? Então, quando eu quero dizer sobre licenciamento flexível, né, existem ferramentas, existem soluções onde você consegue pagar pelo uso, tá? Então, isso acaba sendo uma forma diferente de você fazer a contratação da sua plataforma de automação, porque se você paga pelo uso e você tem pouco uso, então significa que você consegue fazer a automação, inclusive para pequenos processos, tá? Processos internos operacionais, tá? Então, ao passo que se você tiver que pagar um licenciamento full de uma solução, por exemplo, talvez você tenha dificuldade para isso, porque você não tem automação suficiente para poder justificar esse investimento, tá? Outro ponto que eu gosto de chamar a atenção, né, na verdade, é a capacidade da plataforma que você está contratando em monitorar a automação que você está se propondo a fazer, tá? Então, o que que eu quero dizer com isso, tá, pessoal? Imagina o seguinte: você está fazendo um trabalho operacional, utilizando seres humanos, né, fazendo ali todos os dias as rotinas para poder entregar um determinado resultado, tá certo? Muito bem. A partir do momento que você se propõe a fazer essa automação, agora você não tem mais ninguém olhando para aquele processo. Então, se surge uma situação que você próprio não previu, é possível que esse processo automatizado pare de funcionar e ninguém perceba. E isso, ao invés de gerar benefício, ele pode incrementar problemas para a sua organização, porque alguma coisa que você esperava que acontecesse de forma automatizada simplesmente deixou de acontecer e ninguém percebeu, tá? Então, a plataforma, né, e os códigos de automação, os códigos, os scripts de automação que são construídos,
de uma certa maneira, eles precisam ser monitoráveis, porque assim, não podemos nos enganar, né? Então, assim, RPAs são frágeis por natureza, faz parte, né, do processo. Por que que eu estou dizendo isso? Tá? Imagina o seguinte, estou coletando uma informação num site externo ao meu domínio, né? Então, assim, se alguém faz qualquer tipo de alteração nesse site externo, isso por si só é suficiente para poder parar, para poder quebrar essa RPA. Concordam? Então, muito bem. Se eu não conseguir identificar que esse site externo sofreu uma alteração e, por consequência, minha RPA parou, como é que eu vou saber que aquela automação continua rodando? Será que eu vou ter que esperar até o final do dia para poder extrair um relatório e identificar que parou de funcionar lá no início da manhã? Talvez isso seja tarde demais e a gente pode ter problemas muito sérios que a gente não tinha antes quando fazia isso de forma humana, né? Então, porque o ser humano consegue identificar que algo parou, que algo mudou e ele consegue solicitar minimamente ajuda, né? Então, isso é importante, tá? Uh, a parte de suporte e sustentação dos scripts, né? Então, a gente está falando de software, sim, né? Plataformas que rodam aquilo que você idealizou, que é aquilo que você construiu como automação, legal. Mas uma vez que aconteça uma quebra de uma RPA por um problema externo ao seu domínio, como eu falei anteriormente, você vai ter que ter a capacidade de fazer a manutenção desse script, de fazer a adequação desse script àquela mudança que aquele site externo que você está conectado, né, é, teve de mudança, tá certo? Então, assim, você tem mão de obra interna, você tem pessoas internas que conseguem fazer essa sustentação desses scripts, né? Essas pessoas estão disponíveis para poder fazer a sustentação desses scripts dentro de um nível de serviço que atenda à sua necessidade? Tá? Então, essas são perguntas que talvez cada um de nós tenhamos que fazer para nós mesmos antes de tomar uma decisão sobre inserir uma automação ou sobre como programar essa automação para executar os serviços, os trabalhos automatizados que a gente idealizou. Tá? Então, assim, é importante que quando você for contratar uma plataforma, que você tenha também serviço atrelado para poder garantir. Obviamente que eu estou falando em situações onde o seu processo automatizado seja um pouco mais crítico e que você tenha essa necessidade de um nível de serviço um pouco mais agressivo, tá certo? A partir desses 3 pontos que eu falei inicialmente, é que aí você vai começar a pensar no retorno sobre esse investimento, né? Então, assim, se eu tenho todos esses pontos endereçados, legal, aí eu preciso começar a fazer conta, né? Então, assim, quanto eu consumi para poder ter uma automação implementada e funcionando, quanto eu consumi de recursos financeiros e quanto eu tive de redução de custo interno em função do emprego dessa automação que eu idealizei, né? Então ali a gente tem que encontrar, né, uma razão ali que seja favorável à empresa, né, para que eu possa conseguir aprovar esses projetos internos, tá? Isso é muito importante, porque a partir do momento que eu consigo enxergar ROI, eu consigo começar a criar uma cultura interna, né, de automação. As pessoas começam a ver os benefícios que a automação traz, começam a ver as reduções de custo que a automação traz e elas começam a se interessar sobre as possibilidades de automação que elas possam ter internamente. Então, aí que você vai conseguir começar a ter demandas internas, né, de pessoas que viram isso e começaram a entender o valor que a automação pode trazer. E a automação atrelada à inteligência artificial é uma coisa bastante interessante porque isso traz uma né, soluções que podem trabalhar em conjunto e podem entregar, né, benefícios extremamente importantes para dentro da companhia, tá? Bom, Wagner, a ideia, eu acho que é justamente fazer esse apanhado geral, né? Então, eu até me adiantei aqui um pouquinho em relação ao meu tempo, né, para a gente manter a nossa agenda, tá?
E eu acho que a gente pode abrir agora para perguntas e respostas, né, para as pessoas que queiram interagir, né, para a gente poder tirar quaisquer dúvidas que as pessoas possam ter a respeito desse case, e eu fico super à disposição, né. Queria já agradecer de antemão por esse espaço, né, queria agradecer e colocar aqui também para todo mundo os meus contatos, caso alguém queira trocar alguma figurinha, queira fazer alguma pergunta, enfim, fico à sua disposição, tá, Wagner? Maravilha, Giancarlo. Excelente apresentação. Vamos lá. Gente, podem colocando as perguntas. Tem uma pergunta aqui do André Magalhães. Bom Ah, dia. Qual é o retorno sobre o investimento ROI esperado para este projeto e em quanto tempo? legal, André. Bom, esse é um projeto que começou muito simples, né? E a gente fez questão, inclusive, de trazer um projeto pequeno, né, com uma aplicação prática diferenciada, né? Estamos falando aqui para o setor jurídico, tá? Por que que fizemos questão de trazer esse case? Apesar de a gente ter muitos cases, tá, Wagner, bastante grandes aí também para explorar. Porque a gente consegue viabilizar ROI para pequenas iniciativas também, tá? Então isso é interessante. Então, nesse caso em específico, a gente está falando de duas pessoas fazendo esse trabalho diariamente, né? E que com o emprego eh, da automação para essa finalidade, a gente praticamente zerou a necessidade de emprego de seres humanos para esse processo, tá? Então, isso significa, né, apesar de que o escritório optou por manter uma pessoa nessa função e a outra pessoa foi fazer funções mais nobres, vamos pensar assim, né? Então a gente reduziu de duas para uma pessoa, tá? Então isso foi bem significativo. E isso, em relação ao investimento que foi feito, significou um ROI de 4 meses apenas, tá, Wagner? Então, assim, bastante significativo, muito rápido o retorno sobre esse investimento e com um aumento de produtividade muito maior, né? Então, assim, com metade do contingente a gente conseguiu fazer muito mais do que o triplo, né, de produtividade para essa situação, tá? Maravilha. Vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Eduardo Vilaça. O Eduardo Vilaça está perguntando o seguinte: parabéns, Giancarlo. Pergunta: poderia explicar quais as melhores definições e experiências do RPA versus IPA e APA? Legal, legal. Na verdade, todas as formas de automação, acho que elas são muito válidas, né? E a gente consegue obter os resultados a partir de todas elas, né? Então, assim, eu acho que ah, todas essas tecnologias, todas essas formas de se fazer isso geram resultados muito parecidos, né? Talvez você tenha ali mais facilidades ou menos facilidades, né, para poder gerar suas automações, mas os resultados são muito similares, tá? Então, a gente costuma usar RPAs aqui, a nossa plataforma, né, ela aceita linguagens abertas, então a gente consegue gerar scripts com várias linguagens. Isso é até um ponto importante, porque na hora da escolha de uma plataforma é importante que você tenha essa liberdade, tá? Porque a ideia é que ninguém fique refém de uma certa plataforma em função da linguagem que ela aceita ou dos mecanismos que ela impõe ali para você promover as suas automações, tá? Então, a partir daí, você consegue ter uma liberdade para poder orquestrar isso da forma como você quiser, da forma como você tem mais facilidade, né, para poder fazer o desenvolvimento das automações dentro de casa, e aí, por consequência, você consegue ter eh, os resultados esperados sem o emprego de muitas tecnologias distintas ou de profissionais que tenham conhecimentos distintos para poder fazer essas automações, tá? Boa. A próxima pergunta é do Marcos Nobre. Bom dia. Para acesso aos TRTs, como foram desenvolvidos os acessos CAPTCHAs com o bot? Outro ponto, se não precisa de pessoas, quem monitora ou avisa quando a automação não executa? Legal, muito bem.
Bom, essa pergunta é muito interessante, né? Porque a gente consegue empregar a inteligência artificial para poder fazer a leitura do CAPTCHA, tá? Então, isso faz com que a gente consiga identificar os caracteres, inserir os caracteres e fazer a inserção e fazer o processo de login por completo, né? E isso faz com que a gente consiga ter sucesso nesses downloads, por exemplo, tá? E o segundo ponto, né, que foi em relação ao monitoramento, a nossa plataforma, a gente possui um mecanismo de monitoramento já nativo da plataforma. Então, como é que isso funciona? Primeiro, na hora que a gente desenvolve os scripts de automação, a gente desenvolve de tal maneira que cada microetapa que é realizado pelo script, ele gere um output, né, que esse output é monitorável. É um log, resumindo, né, é um log de sucesso ou falha. E a nossa plataforma consegue fazer a leitura desses logs de sucesso ou falha. Então, imediatamente, no momento que eu encontro uma falha, por qualquer motivo que seja, tá, a minha plataforma consegue gerar um alerta, né? Nós aqui dentro da ITS, nós temos um serviço de NOC que a gente faz para N outras finalidades e a gente acaba usando esse serviço de NOC para poder identificar esses logs ou esses alertas de parada da automação. Uma vez que a gente identifique essa parada de automação, a gente tem procedimentos, né, que são executados para poder fazer o diagnóstico. Só que assim, o diagnóstico passa a ser muito facilitado, tá, Wagner? Porque a partir do momento que eu tenho microetapas logadas, eu sei exatamente aonde que parou. Então eu sei exatamente onde olhar para poder fazer o diagnóstico, entender qual foi o problema e providenciar a correção disso de uma forma imediata. Tá? Então, assim, eu diria que se a gente associar o monitoramento, né, a um serviço de observabilidade que vai checar se aquilo tudo está funcionando corretamente, e eu tiver um serviço de sustentação desses scripts, a gente consegue dar um nível de serviço muito agressivo, inclusive para as automações, né, principalmente se elas são automações de processos operacionais que sejam mais críticos, tá? Então, espero que eu tenha respondido a pergunta. Maravilha. O Carlos Guimarães. Olá, Giancarlo e Wagner. Olá. Como a automação ajuda na acuracidade do trabalho e como isso reflete no processo do escritório? Legal, Carlos. Bom, na verdade, assim, a partir do momento que você consegue identificar exatamente do que o processo operacional se trata, né, você consegue fazer a programação dos seus scripts para poder fazer exatamente aquilo que você definiu como processo operacional, que você tem como regra de negócio, tá? Então, a acuracidade é muito precisa. Ou seja, se eu encontrei um número de processo dentro da leitura do diário oficial que eu fiz, por exemplo, né? Eu passei um OCR, a gente está falando de caracteres, a gente não está falando de manuscritos, então a acuracidade é muito alta, tá? Né? Eu encontrei aquele número de processo, eu consigo, por exemplo, fazer a execução de toda a regra de negócio que eu coloquei atrelada àquele número de processo, por exemplo. Tá? Ah, através de IA generativa, eu consigo fazer a leitura desses dados. Agora, essa leitura, né, ela é um resumo, né, ela não tem uma, a finalidade disso é facilitar o trabalho. Então, eu consigo gerar esse resumo para a pessoa que vai fazer o restante do processo operacional. Tá? E com base nesse resumo, essa pessoa consegue ter uma ideia do que se trata e, obviamente, que se ela precisar de mais informações, ela tem o processo na íntegra para poder fazer o entendimento, a avaliação, né, fazer a leitura de uma forma mais profunda, se for necessário, mas tudo aquilo que eu desenhei como regra de negócio, ou seja, identificar determinados parâmetros, eu consigo ter a acuracidade extremamente alta, né? Eu diria que 100% na grande maioria dos casos, né? E na parte que é generativa, que é interpretação e etc., né, o objetivo é trazer uma informação, né, um pouco mais resumida. Tá? Então, essa informação ela vem, ela pode ser melhorada, a acurácia sempre, obviamente, tá?
mas aquilo que vem já é suficiente para a pessoa ter um entendimento macro a respeito do que se trata, e se ela precisar de mais informação, aí sim ela pode se aprofundar no texto original e fazer um entendimento mais completo, tá? Bacana. Ó, o Eduardo Vilaça. Giancarlo, pergunta: você considera a linguagem Python capaz de ser utilizada para automações de grandes volumes? Atende às premissas de segurança de TI e LGBT? LGPD? Tá. Não, excelente pergunta. Né, eu considero que sim, tá? Eu acho que o Python é uma linguagem muito flexível, uma linguagem muito fácil de ser utilizada, né, uma linguagem muito popular, né? E a gente consegue obter os resultados para grandes volumes, sim, né? Até porque a nossa plataforma, por exemplo, ela consegue separar, né, aquilo que a gente chama de hosts, tá? Para poder fazer processamentos em paralelo, né? Então isso significa o seguinte, que eu poderia dividir a minha carga de processamento em múltiplos hosts, usando scripts RPA Python, por exemplo, né? E eu consigo ter grandes volumes de processamento usando esse tipo de paralelismo, né? Então isso realmente é algo que a gente tem experimentado e tem gerado excelentes resultados, tá? Então eu diria que sim, a resposta é sim, dá para a gente usar a linguagem para poder fazer grandes volumes, né? Em relação à segurança, que foi Uhum. perguntado também, né? Eu diria que a gente precisa ter sempre, para qualquer tipo de código que façamos, para qualquer tipo de linguagem que usemos, né? A gente precisa ter melhores práticas de criação desses códigos sempre, tá? Então, é preciso ter, né, alguém que tenha experiência para poder fazer esses códigos da maneira mais segura, usando essas práticas que a gente sempre recomenda, né? No caso, nós aqui na ITS conseguimos fornecer, né, desenvolvimento para esses scripts e a gente já adota essas melhores práticas por padrão, tá? E o segundo ponto é fazer a proteção adequada do ambiente onde esses códigos estão rodando, né? Então, a nossa plataforma, por exemplo, ela tem uma série de mecanismos de segurança para poder tentar ajudar nessa proteção que a gente está falando. Então, todo, toda a execução, né, ela está sendo feita por portas de conexão específicas que trabalham em cima de conexões criptografadas. Então, a nossa plataforma a gente está oferecendo hoje para setores bancários, por exemplo, né? E o setor bancário, como todos sabem, é um setor que tem um nível de exigência extremamente alto, né? Para um dos clientes nossos, que é a Neoenergia, por exemplo, né? Nós entramos na concorrência concorrendo com Microsoft, concorrendo com soluções Red Hat, por exemplo, tá? E nós fomos auditados pela PwC, né, de ponta a ponta. A nossa plataforma foi auditada de ponta a ponta. E a gente conseguiu ser vencedor dessa concorrência. Então, sim, é necessário se preocupar com segurança, mas você tem que ter ali, fazer a sua lição de casa, né, Wagner? Porque senão também não adianta, tá? É isso aí, Giancarlo. Giancarlo, nós temos duas perguntinhas ainda aqui. Posso Tá, fazer para vocês? Acho que é. Porque eu peguei até pegar um pouquinho da sua palestra no início, tá? tá legal. O José Ibrahim, ele perguntou o seguinte: Giancarlo e Wagner, tudo bem? Na sua opinião, essas automações vão substituir o trabalho humano em 100%? É uma excelente pergunta, né? Mas assim, eu diria que algumas automações vão substituir trabalhos operacionais mais básicos em 100%, sim, tá? Essa é uma visão que eu tenho. Mas o que que os seres humanos talvez tenham que se preocupar, né? Na verdade, tenham que se preocupar em tentar fazer trabalhos que sejam mais nobres, onde eles possam usar a sua capacidade, né, para poder empregar isso em trabalhos que sejam mais nobres, e tudo aquilo que for trabalho operacional básico, né, isso vai poder ser realizado por automações. A gente viu isso na Revolução Industrial, talvez, né, que quando a gente substituiu mão de obra humana nas fábricas por robôs que acabam fazendo toda essa parte de manufatura, né, e os seres humanos começaram a operar essas máquinas, né? Então,
assim como o nosso colega que falou na palestra anterior, né? Então, na verdade, as pessoas precisam se preocupar em aprender, por exemplo, a usar a inteligência artificial, aprender a usar a automação em benefício próprio e conseguir mais produtividade, né? Então, isso eu acho que é uma evolução natural do mundo, né? E a gente precisa acompanhar isso, tá? E para a gente fechar, a última pergunta que estava aqui com a gente, eu vi que teve mais, mas assim, eu vou respeitar aqui o horário, tá, gente? Vou só ver. O Vitor, o Vitor Brito. No âmbito de quebra de CAPTCHA, vocês desenvolvem modelos próprios ou usam o Tesseract, OCR? Tá bom. Bom, é Vitor, né? A pessoa que nos perguntou. Tá, Vitor Brito. tá Victor. bom, tá bom. Bom, Victor, a gente, numa das passagens ali dos meus slides, né? A gente, eu anunciei que a gente, no final do ano passado, a gente adquiriu uma empresa, né, focada no desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial, chamada OptDriven, né, e o pessoal passou a fazer parte aqui do nosso corpo de desenvolvimento. Então, sim, nós conseguimos fazer o desenvolvimento desses algoritmos para que eles possam fazer esses trabalhos que exigem o uso de inteligência artificial para algumas etapas da automação, tá? Então, assim, obviamente que é preciso sempre colocar na balança, né? Hoje a gente tem muitas APIs abertas que a gente pode consumir e muitas das vezes vale mais a pena você consumir isso que está ali disponível e aberto, ou mesmo que seja pago, né? É preciso fazer contas sobre qual que é a melhor relação custo-benefício e outras vezes a gente precisa fazer o uso de algoritmos que sejam desenvolvidos internamente, próprios para essa finalidade, para que a gente obtenha os resultados que a gente espera ou que a gente se propõe a entregar para esses projetos que a gente está executando, tá? Maravilha. E assim, ó, já que nós estamos aqui, surgiu mais uma pergunta. Eu gosto de tentar responder todas aqui, mas assim, a pergunta aqui é rapidinha do Eduardo Vilhaça. É, na Neo Energia, conseguiu integrar sua solução com o Citrix? Ah, não, não foi necessário, na verdade, tá? Então, lá a gente está fazendo uma aplicação de segurança da informação para fazer a parte de aplicação de patches de segurança, né? A gente faz isso para cerca de 1.000 servidores e 1.000 Uhum. estações de controle de energia, que são estações operacionais que controlam as estações. Elas têm uma finalidade muito crítica, então elas estão ali embaixo de uma rede extremamente restrita, né, e que tem, por consequência, o acesso muito restrito, né? E a gente faz essa parte de automação da aplicação de patches de segurança para sistemas operacionais nesses equipamentos. Então, respondendo à pergunta, não foi necessário a integração com o Citrix nessa situação, né, em função daquilo que nós nos propusemos a fazer lá para a Neoenergia, tá? Maravilha. E agora, ô Giancarlo, quero aqui agradecer, tá, a sua participação com a gente nessa quinta edição da Semana RPA. Teremos vários outros aqui esse ano ainda. E quero deixar aqui para você fazer as considerações finais e despedir dessa turma maravilhosa que está conosco. Legal. Wagner, eu queria agradecer demais ao convite. Eu acho que assim, a ideia foi apresentar algo prático, simples, né, que pudesse de alguma maneira gerar insight para as pessoas, né? Então a ideia foi trazer esse case que nós tivemos e que a gente achou bastante significativo em função de ser até inusitado para nós, né, que somos uma empresa de tecnologia, né, e aí de repente se vê inserido ali num mundo jurídico, né? Então, acho que foi bem bacana. Foi muito legal esse convite. Eu queria agradecer demais a vocês e convidar todos, né? Eu estarei também com vocês aí na feira, né, em julho. Então, caso queiram eh, tra- interagir, bater um papo, a gente vai estar com o stand lá e será um prazer atender todo mundo, tá bom? Que maravilha, Giancarlo. Em nome da BEINFO, do Instituto Information Management,
Deixo aqui a gratidão por estar conosco e também fica o convite para visitar o nosso podcast que vai estar lá no dia, em julho, dentro do evento, tá? Vamos entrevistar várias pessoas ali e está convidado para estar lá com a gente. Combinado? Combinadíssimo. Obrigado, viu? Um grande abraço a todos. Um abraço, Giancarlo. Sucesso, excelente dia. Tchau, tchau. Um abraço.